Olá, estamos novamente aqui discutindo sobre temas relacionados a esse momento materno-infantil, né? É sempre um prazer estar aqui com vocês discutindo sobre temas que a gente entende ser relevantes, que vai trazer mais informação para o cuidado tanto das mães como dos bebês. E hoje a gente tem uma satisfação enorme de estar com um grande amigo nosso, que vai nos ajudar aqui a explanar um pouquinho sobre esses cuidados, agora não só falando da gestante, mas principalmente falando dos cuidados com o bebê. O que é importante nos primeiros momentos do seu bebê, principalmente quando sai da maternidade, que a gente já está agora só a mãe, o pai ali, o bebê, os cuidados que a gente tem que ter inicialmente quando chega em casa, o que é que a gente tem que ficar atento, qual a rotina habitual do seu bebê, do cuidado, da ida ao pediatra. E hoje a gente tem enorme satisfação de estar aqui com o Dr. Rui, né? Que é sempre um prazer, Rui. Obrigado por estar aqui conosco hoje, para a gente poder falar um pouquinho mais agora, não para as gestantes, mas agora para essa mãe que está com esse bebê recém-nascido, né, para que ela não perca o foco do cuidado, quais são as armadilhas que essa maternidade traz, principalmente nos primeiros momentos, e principalmente para quem está na primeira vez, em que tudo vai ter que aprender de forma súbita, tem que aprender ali no tranco, e que a gente sabe que todo mundo que tem filho sabe que o primeiro mês sempre é um momento que, se você não vê Jesus, mas chega muito próximo, né? Pelo menos a conversa é muito íntima. Obrigado pelo convite, pessoal. É sempre bom estar entre amigos. Eu sou um ouvinte de vocês. Minha esposa está grávida, então é sempre bom ganhar conhecimento com vocês e com a sabedoria e com a prática de vocês. E aí, quando a gente, vamos falar, antes de a gente começar com esses cuidados, né, que de fato quando chega em casa a gente tem que estar com isso, pelo menos um certo norte, começar a importância de conhecer o pediatra, Sim, escolher o pediatra, né, conversar com o pediatra antes da chegada do bebê. sim. Uma coisa que eu sempre pergunto ao pessoal, diz, diga um pediatra bom, eu disse, depende do seu juízo. Porque eu acho que um pediatra bom é aquele que rima com o juízo do pai e da mãe, Sim. né? Porque tem aquele pediatra que é mais tranquilo, vai mais uma linha mais natural, e tem aquele pediatra que é mais intervencionista. Tudo é um exame, um tratamento, e tem aquela mãe que adora um exame, um tratamento. Vai passar nenhum remédio, doutora. O menino tá desse jeito, faz 3 dias. Pelo amor de Deus, pelo menos um xaropezinho, né? A gente sempre fala que é igual, a gente, muito parecido com obstetra. Tem que ter empatia. Porque é muito tempo que você vai ter esse segmento, entendeu? Vai ser uma coisa que vai ser rotineira, Sim. a cada 15 dias, uma vez por mês. Então tem que ter uma empatia. O santo tem que bater com o do pediatra. É espetacular isso. Essa observação de que cada pediatra é diferente, porque meu pai é pediatra. E nós somos completamente diferentes, né? De abordagem. Meu pai é mais incisivo, mais duro, eu sou mais calmo, mais ameno. Mas é impressionante como as mães, de fato, elas têm uma preferência por esse jeito, né? Uns preferem meu pai, outros... E aí, assim, né? São com todos os profissionais. E é importante esse conhecimento com o pediatra exatamente para afinar as ideias, né? Hoje já existe uma prática de ter uma consulta pré-natal, exatamente para que a mãe possa conhecer esse pediatra, possa entender mais ou menos como é que funcionam as condutas, mas também para que ganhe essas orientações iniciais, né? A primeira consulta pré-natal é uma conversa, na verdade, né? É uma consulta em que você vai conhecer um pouco a família, o pediatra vai conhecer a família, e a partir desse conhecimento vai fazer as orientações necessárias. Uma pergunta que sempre me fazem, o que é que eu boto na bolsa para a maternidade? Eu disse, minha filha, a minha bolsa foi bem simples. Agora, A sua fez sua camisa. da minha esposa tinha assim, quase metade da casa, do menino, eu não sei. Sim, o ideal é que você deixe primeiro essa mala pronta até 34 semanas, né? Isso vai depender de cada gestação, né? De como está sendo esse acompanhamento obstétrico, se há alguma suspeita de um parto prematuro. Mas até 34 semanas essa mala tem que estar pronta. A gente sugere que você deixe material, roupas para 2 dias. Muitas mães resolvem levar um enxoval inteiro, mas não faz sentido isso acontecer, né? Porque isso só vai dar trabalho, dor, vai dar trabalho até no transporte. E para as pessoas que forem acompanhar, se for o pai, a mãe e a criança. A documentação necessária para que haja o internamento. A gente sempre sugere que a primeira roupa você deixe separado, porque na hora que você chega na maternidade, essa é uma solicitação. Você dê já a primeira roupa. Então, para você não bagunçar toda a mala, né, você já deixa isso tudo pronto. E a gente sempre sugere que as roupas que você vá para a maternidade sejam as roupas o mais prático possível. Porque
Pois é, Mas tem que ser bonita, tem, gente. pois é. Essa é uma Aquela briga bicha entre pais e grossa, mães. tem uma pena daqueles meninos. Parece um Então. cuscuzeiro, o bichinho sua, rapaz. Normalmente Isso é. as meninas é mais trabalho, porque as meninas vão. Parece uma baiana, né? De Eu, assim, carnaval. Eles tinham um laço enorme. Ju, É. tinha esse laço que Tinha. era Eu tenho até uma Será? teoria que esses laços hoje estão ficando cada vez maiores. É um chapéu já, né? Chama de laço uma um Vitória capricho. Régio, né, na cabeça da criança. Mas a ideia é que seja o mais prático possível, porque vão ter trocas de fraldas, os pais, normalmente de primeira viagem, estão aprendendo, então o ideal é que isso seja o mais prático possível. Mais roupas para criança e para os adultos para 2 dias. Em relação a produtos, né? Pomada, o banho Perfeito. da criança, né? Porque não se dá mais o banho Isso, imediatamente, lá né? na maternidade, né? Hoje a gente tem essa prática de não dar mais o banho nas Perfeito. primeiras 24 horas, né? Sim. No segundo dia, né? Que o bebê vai tomar o primeiro banho. E aí é uma pergunta recorrente. Doutora, eu levo o quê? Eu levo a pomada, eu levo shampoo, eu levo fralda? Que tipo de fralda escolher? Então, existe já uma recomendação do que a gente deve optar? Normalmente, primeiro é importante esclarecer que essa recomendação de não dar o banho isso está dentro de protocolos internacionais. Algumas mães elas acham isso ruim, né? Mas é preciso que a gente explique. A gente explica até na consulta pré-natal, para que haja uma colonização adequada da pele da criança. Então, o ideal é que Proteção, né? o banho não ocorra. Isso varia de protocolo para protocolo, mas normalmente nas primeiras 24 horas. E não é um banho, né? Tem também que explicar. Hoje em dia, que eu acho que é uma coisa que evoluiu muito, que esse banho é dado no próprio quarto, No quarto. né? Todo mundo acompanhando. E é assim, só para tirar o excesso mesmo do Perfeito. vernix, entendeu? E porque elas acham que vai passar shampoo, condicionador, Tem né? que deixar muito Após essas 24 horas, a gente deixa muito a critério da família, mas o ideal é que seja um banho por dia. Isso. Né? Com produto, né? Pode ser com um produto adequado para a idade. Qual o produto? O produto que a família quiser, desde que seja destinado para crianças dessa idade, tá? As pomadas preventivas de assadura, nas primeiras semanas, a gente recomenda que não o faça, né? Mas gradativamente, de acordo com o acompanhamento com o pediatra, é importante que aconteça, porque elas geram uma camada física, que impede o contato pele-fralda e impede que as crianças tenham assadura. Qualquer pomada, desde que seja destinada para esse fim, né? Algumas pomadas elas são usadas e até prescritas por pessoas por leigos, com nistatina, por exemplo. Essas não são pomadas preventivas de assadura, são pomadas de tratamento de patologias. Então, pomadas preventivas de assadura para criar essa camada. As fraldas, qualquer fralda, né? E isso é além da pediatria, mas existem 2 tipos de fralda. Existe aquela fralda que é um shortinho, e tem as fraldas que elas abrem, elas têm abas para abrir. Eu sempre preconizo que nesses primeiros meses usem as com abas, porque as com shortinhos elas são mais fáceis quando a criança já está ficando de pé, para vestir a criança. Então, e as com abas é mais fácil para você abrir e ver se a criança fez cocô ou não, voltar a fechar sem perder a fralda, porque as fraldas que são shortinhos você precisa Tem que rasgar. rasgar. Tá? E os cuidados com o coto? Então, Como é que a gente deve fazer? essa é uma mudança e até uma discussão que existe, né? Porque até pouco tempo se preconizava que todo o coto umbilical deveria ser limpo nas primeiras semanas com álcool a 70%. Aí ocorre um processo de mumificação e ele cai. Depois a gente vai lavando com água e sabão até que esse coto feche. Caso não feche, aí pode ser indicativo da gente passar alguns produtos, pode ser sal ou gel de cloreto de sódio, até uma cauterização química, né? Isso pode vir a acontecer. Mas já existe uma discussão se você deve fazer álcool para todas as crianças, né? Porque o álcool pode ressecar a pele, pode causar lesões. Então, isso vai variando do acompanhamento com o pediatra, se vai precisar fazer o uso do álcool ou não. Mas, nos primeiros dias, o ideal é que você lave mesmo com água, né? E aí, gradativamente, esse coto ele vai secando, ele vai ficando meio pretinho, né? Depois ele cai. E aí, no acompanhamento, nas primeiras consultas com o pediatra, a gente vai vendo se vai precisar de alguma conduta a mais ou não. Uma das principais, eu acho que dentro do hospital, além da questão desses cuidados gerais, eu acho que a grande novidade, né, quando o bebê nasce, é a amamentação. Sim. Né? Então, assim, o grande desafio, né, eu sempre brinco, a gente não dá o spoiler porque é um desafio, a amamentação. Ela é um aprendizado para a mãe, ela é um aprendizado para o bebê. E aí a gente tem suporte de muita gente. Existe o estímulo do aleitamento, né? E era bem importante deixar claro por quê esse aleitamento materno ele é tão importante. Reforçar essa... Né? A gente já tem o conhecimento, mas lembrar aquilo e como que a gente pode fazer para otimizar e melhorar e conseguir fazer com que a coisa aconteça de forma Então, melhor. a Organização Mundial da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que o aleitamento materno exclusivo ele seja sob livre demanda até 6 meses. Então, nem chá, nem água, nem qualquer tipo de mingau.
só o leite. E, de maneira complementar, se for possível, né, se a mãe estiver disponível, até 2 anos. Por que o leite materno? Primeiro, porque o leite materno é um leite feito único e exclusivamente para a criança. E ele tem uma série de componentes nutricionais que são importantes para a nutrição da criança, mas mais do que isso, ele tem uma importância imunológica, porque é como se toda a defesa que a mãe construiu ao longo da vida, ela passasse para o leite. E ela só passa para o leite enquanto está amamentando, porque é uma diferença entre uma imunização ativa e passiva, né, que é a imunização ativa que é feita pela vacinação, por exemplo. É como se você ensinasse seu corpo a produzir imunidade. O leite materno não. É como se fosse a imunidade pronta. São os soldados prontos. Depois que esse leite é digerido, depois que essa imunidade ela vai gradativamente passando e acabando. Tanto que faz sentido isso que, se não fosse desse jeito, a criança não precisava vacinar. Se toda a defesa construída durante a vida da mãe passasse pelo leite, não precisava vacinar. Então, é por isso que o leite materno é tão importante. Isso diminui a incidência de infecções no futuro, até do ponto de vista cognitivo, o desenvolvimento cognitivo de crianças que amamentam é melhor. Então, existe uma série de benefícios e que do leite materno exclusivo, que ele precisa ser fortalecido. Tanto fortalecido por nós, a equipe médica, mas fortalecido pela rede de apoio dessas pessoas. Então, é sempre importante que não só a mãe saiba da importância disso, mas a rede de apoio que envolve essa situação. Então, pai, avô, avó, né, as pessoas que estão envolvidas para que... É bem comum, né? Interferir, não, mais um chazinho, mais uma aguinha, né? Cada um tem sua experiência tem pra sua contar, experiência né? para E que dividir. diante de todas as dificuldades do mundo moderno, de mães que trabalham, de mães que às vezes têm outros filhos, é difícil hoje você manter a amamentação. Se você não tiver essa rede de apoio, né, que tem esse alicerce, torna-se complicado. Então, é sempre importante que nós tenhamos esse discurso de fortalecer nas consultas com obstetra, nas consultas com pediatra, mas que esse fortalecimento esteja em casa. E isso é sempre importante que se comece no pré-natal, Uhum. né? Primeiro, a mulher tem que ter suas mamas examinadas ao longo do pré-natal. Porque muitas vezes você pode ter uma mama que tem um bico invertido, um bico plano, e que é importante que a gente já trabalhe essa mama ali a partir de 36 semanas, que não vai ter menos repercussão para o parto prematuro, mas preparar essa mama para você ter todas as dúvidas possíveis, tire todas as dúvidas, porque eu acho que a amamentação ela precisa de conhecimento, ela precisa de muita paciência, porque não é um serviço fácil, e muita persistência, justamente para vencer essas dificuldades, porque começa com você, olha, uma mulher no primeiro mês, sem dormir direito, aprendendo tudo isso, sob uma forte pressão, seja de uma sociedade que exige cada vez mais da mulher, seja da própria família. E aí você olha no cartaz de amamentação, tá aquela modelo bonita, maquiada, o peito grande. Meu Você diz, 12 meu horas. Deus. Maquiada. Sensacional. A menina lá com 6 quilos, você diz, oxe. É. E Eu acho que aqui, outro ponto né? é justamente o contrário também, né? A pressão em cima dessa paciente, que coincidentemente, nessa última semana, 3 pacientes minhas quiseram dar uma desestabilizada, entendeu? Porque era pressão demais em cima, porque ela tinha que amamentar. E tinha que ser um bebê no peito. Ela estava toda ferida, machucada, mas tinha que ser. Eu fiz, que tal tirar um pouquinho durante até aliviar um pouco aquele processo inflamatório? É seu leite que é importante. Então, acho que também discutir o outro lado, né? Seria maravilhoso, e é maravilhoso que amamente-se exclusivo, mas naquele casal, naquela mãe que não conseguir por N motivos, entendeu? Que ela não vai deixar de ser menos mãe ou menos... Sensacional. Eu acho que esse é um movimento Porque que a gente tem tido muito é, no mundo de hoje. Assim. Eu acho. Porque a gente precisa... As mães precisam entender que os leites artificiais, eles têm indicações clínicas. E, às vezes, a indicação clínica é a impossibilidade de amamentar por qualquer motivo. Porque, né, muitas vezes, a gente cria um julgamento dentro das redes sociais que entra nessa questão de a gente achar que a amamentação é o mundo perfeito. É a amamentação da Vai novela. mamar para você ver. Pois é. E aí... E tem a questão que você falou aqui, que eu acho até bom reforçar, da livre demanda, né? Sim. Que a livre demanda não é você cumprir aquele horário. Na verdade, ela exige muito mais de você, porque, né, assim, a amamentação, às vezes, é 40 minutos de um bebê no peito e 2 horas fora. Perfeito. E aquilo toma um tempo de você que
que a mãe sai do real. E aí ela entra nesses conflitos, né? Ah, eu não estou fazendo o melhor para o meu bebê. E se a gente não consegue desmistificar todas as coisas que vêm junto com a amamentação, Perfeito. você acaba gerando um problema. E aí muitos têm essa rejeição. Ai, meu Deus, eu vou dar uma fórmula. Mas tem que entender que a fórmula ela tem um propósito, né? Então ela já chegou aí por causa dessas demandas. E eu digo que a vida de ninguém, embora a gente tenha falado que a amamentação é o melhor para a criança, mas a gente faz o possível, a gente não faz o ideal. A vida de ninguém é um protocolo. O protocolo ele Você existe tem uma para nos servir, referência, não nós para o protocolo. Então é preciso que a gente adapte essa realidade a cada família. E se a amamentação não foi possível por qualquer motivo, tá tudo bem, pessoal. Apoio. Tipo, né? foi exatamente o que você falou. Ela não vai deixar de ser menos mãe por causa disso. A criança não vai deixar de amar a mãe porque ela deixou de amamentar com 2, com 4, com 6, com 8 meses. Então, calma. Isso claro que é uma conduta que deve ser individualizada para cada família, mas calma e tenhamos um pouco de empatia com essas mães, né? Que a gente possa entender, que não julgar, não. A criança que, às vezes a gente vê no supermercado uma mãe que está usando fórmula, nossa, está usando fórmula, não está amamentando. Calma, você não entende, você não sabe a história de cada um. Até uma dessas pacientes, o marido chegou na consulta e eu conversei tudo isso. Ele falou, mas doutora, mas eu li que o ideal era amamentar assim, assim, assado. Eu fiz, preste atenção, agora que você é pai faz 10 dias. Existe o ideal e existe o que a gente vai conseguir, entendeu? Então, assim, e ela chorando ali do lado, entendeu? Então, assim, não dá para botar toda essa pressão em cima da paciente que tá já sofrendo naturalmente, que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Exatamente. E fora todas as questões, né, hormonais e todas as coisas que estão circulando naquele momento. Hoje em dia é extremamente difícil ser gestante, porque a mulher já abraça muita coisa, e quando está grávida, agora é de perfeição para frente. Né? Menos de perfeição ninguém admite. E uma coisa que também é importante é que cada gestação é um processo distinto. Então, o fato de ter dado certo ou ter dado errado numa primeira gestação não quer dizer que a segunda vai ser igual. Lá em casa houve amamentação exclusiva até 6 meses, doação de leite para a maternidade, era um espetáculo. Na segunda, no leite artificial, desde que o menino saiu da barriga da mãe. E assim, e era a amamentação das 2 mamas e uma mamadeira de leite. Eu disse, esse menino cria. Como tem Se eu conseguir dar conta, esse menino vai para frente, esse menino vai ser gente. Então, e assim, era outro processo, não deu para amamentar exclusivo, não foi até os 6 meses, 3 meses parou, e que realmente é isso, assim. O ideal é um farol, ele não é necessariamente uma meta a ser atingida. Claro. Né? Existe essa distinção, porque de fato mexe muito com a cabeça de cada mãe, né? Muita pressão, exigência que às vezes é completamente desnecessária. E dentro dessas cobranças, assim, né, da livre demanda, por exemplo, a gente, como eu disse, às vezes eu lembro, porque eu lembro, assim, que eu acho que foi uma das coisas mais que eu vivi com uma maior intensidade, que eu acho que durou uns 15 dias, mas para mim não sai da minha cabeça, que era justamente essa questão da livre demanda. E aí a mãe, normalmente, ela fica muito insegura, né? Olha, eu amamentei aqui, tá aqui, eu passei meia hora, e como é que eu sei que ele tá satisfeito, né? Como é que a gente cria aquele reloginho que a coisa tá dando certo? Como é que a gente percebe que tá aqui? Eu botei aqui, ficou só meia hora, ou não? Ele passou 1h30, e aí como é que a gente vai... Seria muito bom como é que a gente tivesse, que a criança dissesse, tô satisfeito, era massa. Mas, Joinha, assim. Mas não ocorre desse jeito. Eu digo que a pediatria neonatologia, ela é quase como uma veterinária da medicina, né? É como se eu estivesse examinando um bichinho. Um shih tzu, né? Um cachorrinho, porque ele não diz o que sente. Então, eu lido muito com sinais e parâmetros objetivos. Normalmente, a criança, quando fica saciada, ela fica calma, né? Esse é o normal que acontece. Às vezes, eu digo que ela desfalece, né? Ela solta o peito e já não quer mais o leite. Mas muitas mães perguntam, nas primeiras semanas, mas está suficiente? E, normalmente, na primeira consulta, eu digo, eu não sei. Porque quando a criança nasce, ela perde até 10% do peso. E aí, depois desses 10 dias, né, 7 a 10 dias, ela volta a ganhar peso. E eu preciso de 2 pontos na curva ascendente de peso para entender o que está acontecendo. Então, eu diminuo o peso e sei quantos gramas ela está ganhando por dia. E a partir desse parâmetro, eu entendo se a criança está ganhando peso bem ou não. E isso vale para toda a puericultura. Então, é o ganho de peso adequado, o ganho de estatura adequado que me dá o parâmetro se isso está sendo suficiente ou não. É por isso que as consultas de puericultura são importantes, porque eu preciso construir o gráfico de uma criança.
é a construção de um gráfico que me diz, de acordo com parâmetros normais, né, de acordo com as curvas normais, se a criança está ganhando peso bem ou não. Existem esses sinais clínicos, né, se a criança está mais saciada, a criança está bem, mas é o gráfico que me diz se está suficiente ou não. Rui, outro sinal, assim, que a gente, com os anos de experiência, a gente vê que um outro sinal que a gente vê clinicamente, às vezes, que o bebê não tá, quando ela volta pra gente, né, com 10 dias, é a icterícia, né? Sim. Então, é um sinal que, às vezes, eu sempre pergunto, bebê, como é que tá a mamada, né? Sim. Porque, às vezes, o bebezinho não tá mamando direito, né? Desidrata um pouquinho e a icterícia, às vezes, vem pior. Perfeito. Então, eu acho que é um sinal, pelo menos clinicamente, que eu vejo na consulta, que a gente tem que prestar atenção. Excelente ponto. A imensa maioria das icterícias, quando a criança fica amarelinha, é uma icterícia fisiológica, mas é uma maturidade do sistema digestivo, né? E aí a ideia é que quanto mais vai amamentando, mais vai liberando essa bilirrubina, que é essa substância que deixa o leite, a pele mais amarela, para que isso vá eliminando. Então, a amamentação, ou o leite, né, tomar o leite artificial, ou a amamentação, eles são fundamentais, e na verdade são a principal coisa que a gente tem que fazer para que essa icterícia vá embora. Mais do que... existe muito um mito de que a gente faz banho de sol. Banho de sol não é eficiente para tratar icterícia em crianças, né? A fototerapia, quando indicada, sim, né? Que é aquele banho de luz que é feito no hospital, porque ele é feito num comprimento de onda específico para que haja transformação da bilirrubina. Mas o banho de sol não. É a amamentação que faz com que haja liberação. Amiga, mas não vai dizer nada, não. A gente deu muito na nossa época. 7, Na minha época também, pessoal. Eu sou mais ou menos da época de vocês. Eu aprendi desse jeito. Mas já não é mais assim. 5h30 da manhã, a gente lá. Pegando aquele salzinho, deixava na janela, não Na mochila, janela. deixava na entradinha da janela. E aí, Rui, falando assim, então qual seria o momento da primeira consulta, né? Você está falando que precisa fazer essa medida objetiva, e qual seria o momento da primeira consulta? Sair do hospital, quando é que eu vou Então, procurar? a consulta, existe a consulta pré-natal, né? Depois dessa consulta pré-natal, a gente pede que seja pelo menos com 5 dias da alta, né? Normalmente essa consulta é na primeira semana. Depois a gente normalmente tem uma nova consulta, um retorno dessa consulta com 15 dias, que é exatamente para a gente pesar a criança e entender como foi essa perda de peso. A partir daí, ela tem uma consulta com 1 mês. Normalmente, as consultas de puericultura, se tudo estiver bem, elas passam a ser mensais até 6 meses, bimestrais de 6 meses a 1 ano, trimestrais de 1 ano a 2 anos. A partir de 2 anos, elas passam a ser semestrais como consultas de rotina. E aí, durante a puericultura, né, que são essas primeiras consultas, assim, quais são os pontos principais que a gente vê na consulta? A gente verifica peso, acompanha crescimento, quais são outras coisas que a gente deve acompanhar nesse período? Os exames, né? Os primeiros exames, aqueles marcos de desenvolvimento que a gente sabe que tem, né? Assim, a gente fica na expectativa, mês tal, vai acontecer isso, né? Vai sentar esse mês, vai... Assim, as consultas de puericultura mudaram muito ao longo das últimas décadas. Elas se tornaram cada vez mais complexas. Porque antigamente você fazia peso, estatura, dava uma examinada na criança, mas hoje a gente vê uma série de outras coisas, né? Desde queixas da mãe, padrão evacuatório, padrão de sono, alimentação, vacinação, desenvolvimento da criança, e esse tem sido um ponto fundamental em virtude do aumento das doenças do neurodesenvolvimento, medicações em uso. Então, até o exame físico, né? Então, a gente caminha, faz todo esse caminhar até chegar no exame físico e até entender o que a criança tem. E aí, para cada caixinha dessa, existem parâmetros, né? Desde a alimentação, da gente fortalecer a alimentação. O desenvolvimento da criança, para cada faixa etária, você tem grupos específicos de perguntas. Normalmente a gente analisa de uma maneira geral 4 parâmetros, né? Que é motor fino, motor grosseiro, linguagem e interação. São mais ou menos esses 3 parâmetros divididos em várias perguntas que a gente vai perguntando ao longo do tempo. Normalmente nas primeiras semanas é pouco desenvolvimento da criança, né? São poucas coisas a serem observadas. Mas, normalmente a criança ela emite sons, ela abre os olhos, mexe braços e pernas, né? E mexe a cabeça, né, em direção ao som, não necessariamente ao som, mas mexe também a cabeça. E aí, ao longo do tempo, esse desenvolvimento vai acontecendo a cada consulta, a gente vai fazendo novas perguntas. E é isso. Não sei se eu contendi a sua pergunta. Responde, sim.
Com relação a vacinas, né? Eu acho que isso é uma das coisas também que preocupa muito. A gente falou aqui sobre a questão da imunidade, né? Que o neném tinha com uma amamentação. E aí vem aquele momento que começam as vacinas. Então, assim, entrando nesse contexto, assim, sobre saúde geral, sobre prevenção, assim, qual o momento? A gente fala que geralmente quando os bebês estão vacinados, eles estão liberados já para ter, né, saídas e tudo assim. Quando é que a gente começa? Qual é aquele momento que o bebê já está liberado, vamos dizer assim, para sair, para situações? E como segue, como deve seguir esse calendário vacinal? Então. Não. O que você quer? Então, Porque eu vejo na hora que depende também do juízo também. Depende da Pra mim família, direto, do depende ambiente de familiar, né? muita coisa. com relação à vacinação, ela é absolutamente importante porque você consegue prevenir de doenças que são preveníveis e são potencialmente graves. Potencialmente Nós graves, temos né? uma inumidade de doenças, uma quantidade enorme de doenças que elas são preveníveis pela vacina e muitas vezes são doenças que nós nem conhecemos, mas que nossos pais conheceram, como é o caso de, por exemplo, sarampo. Possivelmente nós não conhecemos nenhum caso de sarampo. Uhum. Possivelmente os pais nunca viram um caso de sarampo, porque elas foram doenças que foram erradicadas pela vacina. A vacina, você tem uma vacina logo ao nascimento, que é a BCG e a hepatite B. Não tem vacinas com 1 mês, só terá vacinas com 2 meses. E entre 2 meses e 9 meses, você vai ter mais ou menos vacinas todos os meses. Existe um espaço aí entre 6 meses e 9 meses, mas normalmente aí você vai ter vacinas todos os meses. Depois você volta a ter vacinas com 1 ano. Entre 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses, você tem vacinas todos os meses. E aí só terá vacinas com 4 anos. Isso se não tiver nenhuma mudança no calendário vacinal, porque muitas vezes acontece, ou se tiverem campanhas de vacina, que aí, quando tem campanhas, a gente pode mudar um pouco esse calendário. Com relação às visitas, essa é visitas ou sair, não há um consenso dentro da pediatria de quando isso acontece. Consenso é o bom senso, né? Esse bom senso, o termo bom senso, eu acho ele perigoso, porque o bom senso Depende muito da pessoa. Depende do dono do bom senso, você, né? O juízo. Pois é. Eu fico muito preocupado com o bom senso. Mas o que a imensa maioria dos pediatras preconizam, com segurança, para você sair para qualquer lugar a partir dos 6 meses. Por quê? Porque o primeiro bloco de vacinas já está feito, né? Entre 3 e 6 meses, eu sempre digo que você já pode ir para lugares, eu digo, ambientes controlados. Controlados, Tipo, casa da avó, que você possa ter o asseio, né, um asseio adequado da criança, que você possa ter os cuidados necessários. Mas, nesses 6 meses, evitar ambientes confinados com muita gente. Então, shopping, supermercado, festa de criança. Esses são os ambientes em que são ideais para a proliferação da doença. Então, sempre acho que... Mas aí volta a questão do bom senso. Porque às vezes a mãe teve que ir no supermercado, não tinha ninguém para levar, tinha que levar a criança. Leva. Tenta ir no horário que tem menos gente. Tenta ir usar a fila preferencial para ir mais rápido. Mas tudo é uma questão de bom senso. Né? Realmente. Não, lá em casa eu fiquei pensando assim, de quando visitar, e minha primeira filha foi prematura, aí eu todo com muito cuidado, minha família é bem numerosa, é bem calorosa também. Aí disse, pessoal, nasceu, foi uma urgência, mas está tudo bem e tal. Só peço que o bebê prematuro, quem tiver doente, por favor, deixe para visitar depois e tal. E assim, tinha 40 pessoas mais ou menos num quarto de maternidade, coisa tranquila, minha esposa assim já infartando, e assim, 3 com virose, espirrando dentro do berço com a criança, aquele ambiente bem tranquilo, assim, bem bom senso. Bem bom. Quando você falou de bom senso, eu lembrei muito disso, né? Aí depois desse bom senso, eu percebi que toda vez tem que restringir visita lá na minha família, eu disse, porque é muito bom senso. E não só restringir, evitar ter acesso essas pessoas ao bebê, né? Pois é. Então, assim, evitar realmente aquele negócio. Não pega na mãozinha, não pega, né? Não dá beijinho, não tá... Porque aí... Ficar passando a criança de mão em mão, se possível usar a máscara. É claro que no primeiro mês não existe nenhum protocolo que eu conheça que seja proibitivo pessoas receberem visitas na primeira semana, assim, no primeiro mês. Eu nunca observei isso. Mas é claro que tudo comedidamente, né? Eu digo que se você precisar ou quiser receber a visita, sei lá, do seu pai, de sua mãe,
que receba, mas não transforme isso num evento. Esse é o ponto, né? Chegar com 50 pessoas dentro de casa, aí é o ambiente ideal para que a criança possa adoecer. Também o contrário, né? Também não super proteger a criança de outros estímulos até 2 anos de idade. A criança não tem contato. Perfeito. Não vai... Redondo, né? Nós estamos traumatizados depois da pandemia por causa disso. E, às vezes, a criança, assim como ela é seu filho, nasce uma mãe, mas nasce um tio, nasce um avô. E isso é importante para a interação da criança. Então, nem tanto, nem tão pouco. Né? A gente possa ir dosando isso ao longo do tempo, para que esse contato possa acontecer com os familiares. Na pandemia a gente viu muito isso, né? Crianças que Muito. tiveram muito atraso de fala, muito atraso de desenvolvimento, que estranharam, nossa senhora, quando voltou... A minha filha foi um exemplo. A minha filha, ela teve um atraso importante de fala e ela foi para a escola com 1 ano, com 45 dias teve o lockdown. Então, ficou o segundo ano de vida dela. Então, ela foi falar efetivamente com 2 anos e pouquinho. É claro que deve ter tido algum parâmetro, um fator individual dela, mas com certeza a pandemia foi um fator desencadeante. A falta de interação era muito grande, né? Lá em casa, a Rafael passou a mesma coisa. A gente entrou na escola, poucos dias, Fechou tudo. aí disse, não tem o que fazer, né? Meninos, deixa eu só falar, a gente tá ali com 10 minutinhos, aí fica, eu acho que é importante a gente falar sobre alimentação. Aí aqui ele falou, a gente tá falando mais ou menos sobre isso, que eu acho que de repente vale a pena ver, eu acho que é importante a gente falar sobre irmãos na fase escolar, animais de estimação, que eu acho que isso é uma das coisas mais rotineiras. Sim. Vocês querem introduzir aí a parte da alimentação? Fica à vontade, introduz. Vocês querem falar um pouco sobre a alimentação? Assim, dando sequência à questão da alimentação, quando é a hora de começar a introdução alimentar da criança, né? Essa transição, esse início de começar fruta, verdura, como é que hoje em dia está sendo preconizado esse processo? Um alimento restrito, alguma coisa assim? Então, há algumas mudanças recentes dentro da introdução alimentar. Normalmente, a introdução alimentar a gente faz em torno dos 6 meses. Isso a gente vai vendo de acordo com parâmetros neurológicos que a criança ela tem. Porque do ponto de vista intestinal, o intestino pode receber o alimento com 4 meses. Mas do ponto de vista neurológico, varia de criança para criança. Então, tem crianças que nem com 6 meses estão preparadas. Então, é importante que a gente veja essa questão do desenvolvimento para que a gente possa introduzir. Isso seria a fase de deglutição, você está falando? Exatamente. Tá? A parte de deglutição, mas mais do que isso. Há 2 parâmetros importantes do ponto de vista de desenvolvimento para a introdução alimentar. São os sinais de prontidão. São sinais que a criança demonstra que neurologicamente está preparada para receber o alimento. Então, tem crianças que fazem movimentos mastigatórios quando vê o alimento, tentam pegar no alimento, salivam quando vê o alimento. E o segundo é que a criança esteja pelo menos sentando com apoio. A postura, né? Então, esses são parâmetros interessantes. Então, a gente vai acompanhando ao longo do desenvolvimento. E aí, a gente vai substituindo essas mamadas, né, em horários específicos, introduzindo refeições diferentes. Aí, a ideia é que, pelo menos até o 7º, 8º mês, a gente tem introduzido pelo menos 2 lanches e um almoço. E aí, qual é a grande mudança com relação ao alimento? Algumas mudanças, né? Primeiro é que o alimento, ele já não é mais... Como é que fazia a introdução alimentar na época que nós éramos crianças? Pegava a comida toda, passava todo no liquidificador, fazia como se fosse sopão e dava para a criança. Qual o problema disso? É que você não permite que a criança saiba o sabor diferente dos alimentos e a textura dos alimentos. Então, hoje a gente faz com uma mini alimentação de adulto. A gente divide a comida em mini porções. Onde cada porção não é mais uma colher de sopa, ou um cubo de gelo. E aí, esse alimento é bem amassado com garfo, não no liquidificador. Para que a criança possa sentir a textura desse alimento. Também não se quebra. Exatamente. Para que você Né? você não quebre a estrutura normal do alimento. Outra coisa é que a gente já não preconiza mais alimentos com açúcar, pelo menos até 2 anos. Além de alimentos ultraprocessados. Né? Antigamente começava também, era mais para frutinha, né? As frutas que começavam, e hoje em dia... Hoje uma tendência a você começar mais pelos alimentos salgados, por entender que a introdução dos alimentos salgados vai ser melhor, tá? Isso varia de conduta de nutricionista para nutricionista. Os sucos, embora exista uma liberação da Organização Mundial de Saúde para você fazer sucos para crianças menores que 1 ano, nós pediatras recomendamos fortemente que não o façam a menos de 1 ano. Por quê? Porque o valor nutricional da fruta é maior do que o do suco, porque o índice glicêmico da fruta é menor do que o do suco e porque a criança precisa aprender a comer. Né? Imagina que ela tomou líquido até 6 meses. Então, é importante esse aprendizado até mais ou menos 1 ano. Além disso, alimentos com o mínimo de sal possível, mas de preferência sem sal. Né?
E uma outra mudança na introdução alimentar que é importante saber é que alimentos alergênicos, camarão, lagosta, siri, caranguejo, morango, kiwi, eles já começam desde o começo da introdução alimentar, porque acredita-se que existe uma janela imunológica até mais ou menos o 11º mês, que introduzindo esses alimentos diminui a probabilidade de ter alergia no futuro. Então a gente já não adia mais. Então, uma série de mudanças dentro da introdução alimentar. Lá em casa tem alergia. E procurar sempre alimentos, mas teve umas amigas também que estão nessa parte de introdução agora e viram diferença em alimentos mais naturais, digamos assim, sem menor quantidade de conservantes. Então, eles vão até numa feirinha específica no bairro e tal. Eles têm mais, porque aquele do supermercado, às vezes, né? Sim. É usado algum produto que permanece ali por mais tempo. E esses alimentos comprados desse jeito, eles estão causando, às vezes, mais processos alérgicos nos Perfeito. bebês, Existem né? várias pesquisas nesse sentido. Existe um documento do Ministério da Saúde, se chama Guia Alimentar da População Brasileira. Existe um específico para crianças até 2 anos. E a grande mudança desse guia é exatamente falar sobre... Porque a gente sabe o que comer. Mas eles passam a entender como esses alimentos são feitos. Então, a ideia é que esses alimentos sejam mais naturais possíveis e evitar os alimentos ultraprocessados por todos os malefícios a longo prazo que esses alimentos podem causar em crianças. Então, essa é uma ideia nova que é muito difícil implementar nas famílias. Eu digo isso por mim, né? Nas nossas casas é difícil, mas que são importantes. Eu sempre, lá em casa, uma coisa que ajudou, tudo começa pela feira, né? Então, assim, uma coisa que a gente usou muito lá em casa foi justamente pegar as orientações que Cecília dava para Ana Laura e usar para todo mundo. Então, agora é sem sal para todo mundo. Agora, assim, tudo cortava. E, assim, começava na feira. Sempre quem fazia feira era eu. Então, assim, vai ser nessa ideia. O alimento vai ter que ser orgânico, se for orgânico de verdade, não for esse pseudo-orgânico que às vezes a gente vê por aí. Mas justamente porque é sempre uma oportunidade de melhorar a dieta familiar de uma forma geral. Perfeito. Né? Acho que a criança ela vem para renovar esses valores. Assim, se os pais estiverem atentos a isso, incorporar também. Porque é uma grande sacada, principalmente a longo prazo, né? Você cria uma família que tem hábito de alimentar... Hábitos alimentares ruins e de repente é o momento, né? 10, 15 anos, você vai vendo que tem diferença. A criança que não, dificilmente adoece, que não tem muito problema de saúde, o ambiente de casa, lá em casa, realmente a gente não tem problema de pressão arterial, o exame laboratorial nunca dá alterado, mas realmente a comunidade de casa... Minha mãe, que é hipertensa, acha que é com pouco sal. Eu disse, difícil, mas... né? Porque é isso, é uma oportunidade, né? E a alimentação é uma coisa que... A introdução alimentar é importante, mas que serve para todo mundo, né? E é importante ter essa generalização do foco. Perfeito. Rui, assim, a gente sabe que a chegada de um filho, assim, ele muda muito a rotina da casa, assim como o Felipe está dando um exemplo aqui. Em algumas situações, elas são bem específicas, né? Então, às vezes, a gente está falando sempre da chegada, mas às vezes é o irmão, né? Então... Às vezes já tem uma criança escolar ou um animal de estimação. Então, assim, existe alguma recomendação de cuidados em relação a essa criança nova que chega, quando a gente coloca ela dentro desses ambientes familiares? Então, existe muito essa questão do... Hoje se fala muito, né, nos pets, né, nos irmãos pets. E existe alguma coisa que a gente deva fazer de diferente? Ou existe essa orientação de aproximar mais, algum cuidado que a gente deva... Nos primeiros meses, a gente sempre recomenda que esse contato ele seja limitado, até para que a gente possa entender a saúde da criança. Então, por exemplo, a gente sempre recomenda que os animais eles não durmam no mesmo ambiente da criança, porque pode ser que a criança ela seja alérgica, né? E ela tem um processo alérgico com relação ao pelo do animal. E aí não tenha contato ainda com, né, pegar na boca do animal para que não haja nenhum contato de doença. Mas talvez a maior recomendação é que esse animal seja bem cuidado. E que, embora esse contato seja limitado, que o contato aconteça desde o começo. Que esse animal ele possa ver a criança, para que ele possa se acostumar. A partir dos 6 meses, que a criança começa a ficar sentada e começa a liberar mais, a ficar no chão, né, que deve fazer isso, esse contato é inevitável com animais. E aí, pobre do animal. Na maioria das vezes, né? Proteja esse cachorro. Né? Herói que o diga. Exatamente. Então, se ele é um animal bem cuidado, eu não vejo problema que esse contato aconteça gradativamente. Né? Ele vai acontecendo ao longo do tempo para que possa se acostumar. Afinal de contas, para a grande maioria das famílias, ele é um ente da família. Sim. E esse contato precisa acontecer. Né? Com relação a irmãos, né, humanos, esse é um cuidado que é difícil de existir, porque embora exista
seja importante esse laço familiar construído desde o começo. Muitas vezes as crianças em idade escolar, elas, dependendo da idade, elas já estão numa idade que já começam a adoecer mais. Então, a ideia é que você observe bem esses sintomas para que você possa, né, e ele faça um acompanhamento pediátrico satisfatório para que a gente possa tratar isso a tempo e que sempre que tiver sintomas respiratórios a gente possa limitar um pouco esse contato, mantendo o convívio, né? Eu acho que não precisa isolar a criança dentro do quarto, mas que a gente possa manter o convívio. Para crianças abaixo de 2 anos nem é recomendado usar máscara, as mães usam máscara, as crianças nem toleram, né, esse tipo de artifício. Mas eu acho que é esse acompanhamento e limitar sempre que houver algum sintoma. Eu acho que eu tinha lido há uns anos atrás, até um estudo grande que fizeram na Europa, diferenciando as casas, né, com crianças que tiveram bebezinhos com animais e sem, e totalmente a imunologia do intestino era diferente e melhor adaptada naqueles bebezinhos que tinham convívio com animais do que aqueles que não tinham. Uhum. Quer dizer que a longo prazo existe um benefício também Existe o benefício até de aprendizado a longo prazo, né? Interação, existe né? E é preciso que a gente... É o que eu falei, né? A gente precisa ter bom senso. Né? O termo o bom senso volta à tona, mas... às vezes as mães, elas ficam muito... Por exemplo, de levar a criança para passear. Será que eu posso passear com ela no playground? Será que... Pode, pessoal. A ideia é que você evite aglomerações, mas a gente vai tentando diminuir riscos. Isso ocorre o tempo inteiro. Né? A vida inteira, né? A criança ela pode pegar uma gripe dentro do elevador, mas como é que a criança vai se vacinar se não for pegar um elevador no E a prédio? exposição leva a fortalecimento. Exatamente. Você tem que né? se expor para se fortalecer. Claro. Se você priva, você só enfraquece. Exatamente. Né? Nosso confinamento de pandemia mostrou isso. Perfeito. Eu lembro de Júlia lambendo o elevador. Mas, meu Deus. Eu achei engraçado que lá E em tá casa... tudo bem, né, Tá. pessoal? Tá Na tudo hora bem. aprendeu a lamber sola de sapato. Uma coisa básica que todo mundo faz. E aí eu fui no pediatra e disse, Cecília, vamos passar um remédio para verme? Ela disse, não, nessa idade a gente não passa remédio. Não, porque ela está lambendo sola de sapato. Ela disse, não, é verdade. Porque ela lambia. Ela pega, vira, lambe e bota lá. Ai, que Aí quando delícia. eu vi a primeira vez, eu disse, meu Deus, de onde saiu uma ideia dessa? Assim, porque você não vê isso em canto nenhum. Não. Difícil. Deus Então lá em casa era proibido tirar o sapato do pé. Todo mundo tinha que estar com o sapato no pé, não podia deixar solto. Ou Porque escondido. virava pirulito, assim, imediatamente. Sensacional. Vizinho, muito obrigada, viu, pela presença e pelos esclarecimentos. Obrigado a vocês pelo Foi convite. E sempre que vocês me convidarem, eu estarei aqui. É um ambiente muito legal. Não só para conversar e para aprender, mas para divulgar conhecimento. Eu acho que a gente tem que usar essas plataformas para divulgar conhecimento. Informação. A informação certa, né? Isso. Para que a gente possa ajudar pais e mães a cuidar melhor dos seus filhos. Tá ótimo. Perfeito. Obrigadão. Obrigada. Obrigado. Obrigado a vocês, pessoal.